Muito obrigada por você estar aqui. aqui com a gente. Te agradeço mais uma vez por você estar Imagina, compartilhando o seu tempo. Gente, é um prazer estar aqui. Vou os começar a doutores. compartilhar aqui, né? Com vocês, a gente vai conversando. Aqui. Apresentando. Aí. Pronto. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? A minha ideia de fazer essa palestra para vocês, de falar disso, primeiro começa no ano passado, né? Quando eu fiz uma palestra muito teórica, né? Falando muito de questões de como a gente trabalhar a cartomancia do ponto de vista do cartomante, né? Em lidar com o seu jogo, com as pessoas. E no ano passado eu já tinha falado que esse ano eu faria uma palestra mais técnica, envolvendo técnica de leitura mesmo. Então eu já fui pensando, né, durante o ano em questões interessantes para se falar nesse sentido. E uma das questões que eu vejo mais dificuldade dentro do meu trabalho como professor de Lenormand é justamente essa questão, a pessoa saber diferenciar o que é a simbologia de metodologia de jogo, né? Hoje, em outras palestras, aí foi até interessante, né, porque vai complementar o que eu estou falando aqui, foi falado de métodos de jogos, né, de você fazer um método de jogo pela dama, mandala, cruz celta, né, e tudo isso. Eu venho da escola alemã tradicional, né, depois que conheci a Odete, teve uma mudança muito grande na minha forma de ver a cartomancia. Tá? Eu tornei amigo da Odete, né, Lopes Maza, e a gente conversa muito, ela me deu muitas dicas, né, e realmente isso mudou muita coisa. E eu comecei a perceber uma série de coisas que eu não notava antes da cartomancia. E é um pouco disso que eu quero trazer hoje, né? Um pouco dessas mudanças que eu tive na minha trajetória como cartomante, que algumas pessoas viram como negativo, eu tive alunos que não gostaram, que até falaram que eu era traidor, né? André, já tive aluno que me colocou como traidor, né? E apesar de que a Odete também vem da escola alemã tradicional, né? Então, assim, eu não entendo qual a traição, né? Mas tudo bem, faz parte, né? Entende? Na realidade, assim, a escola tradicional, bem daquele do Felipe Lenormand, lá daquele primeiro folhetinho, ela se desenvolveu com os anos, né? E a Odete traz esse desenvolvimento no trabalho dela, que é muito legal, que eu acho fantástico, que dá uma nova visão da cartomancia. E isso que eu vou trazer hoje um pouco para vocês, a gente vai falar um pouquinho, né? Em dezembro eu vou fazer um workshop falando disso, falando desses temas que a gente vai falar hoje aqui, né? Então, quando nós falamos em cartomancia alemã tradicional, do Petit Lenormand, nós não falamos de métodos de leitura. A cartomancia tradicional do Lenormand, você põe as cartas na mesa. Eu acho que foi o Renato, né, que falou que antes ele punha as cartas, não usava métodos, que hoje ele usa métodos, né? Então, a cartomancia tradicional alemã, ele se usa dessa forma. Só que a metodologia está na forma de você ler as cartas. Você não vai simplesmente pôr as cartas na mesa e deixar que a intuição fale. Existe uma metodologia de você analisar essas cartas como elas interagem, tá? Que é isso que nós chamamos hoje de códigos Lopes Maza. Tá? Esses códigos Lopes Maza é você ver, você aprender a ler as cartas na interação de um contexto de jogo. Quando uma carta está em cima, uma carta está embaixo, quando ela está à direita, quando ela está à esquerda. Isso é o código Lopes Maza. Que, na realidade, a Odete também, que eu converso com ela compilou uma série de técnicas antigas e ela organizou. Ela pôs em ordem para a gente estudar de uma forma que fique didática e de fácil compreensão. Não é uma coisa que ela criou algumas questões que ela percebeu no baralho, né, com o tempo. A Odete é uma pessoa muito sistemática no estudo da cartomancia, então ela, desde que começou a ler cartas, ela anotava todos os jogos que ela fazia e conferia depois com as pessoas. O que aconteceu, o que não aconteceu. Né? E olha que eu me considero sistemático, eu também faço isso. Mas do grau que o Odete fazia, olha, eu só conheci uma pessoa que fazia algo no grau que o Odete fazia, que é o Ney Naif.
Ney Naif também fazia isso. Ele pegava, tinha as fichinhas do cliente e anotava todos os jogos evolução. Eu cheguei a ver essas fichinhas do Ney. Ele chegou a mostrar já em curso, né? Então, eu cheguei a ver essas fichas do Ney, assim como a Beth me mostrou os caderninhos de anotações dela. Eu cheguei a ver, tive o privilégio de conhecer essas duas pessoas fantásticas. Então, o que a gente vai trabalhar aqui é tentar fazer esse diferencial, né? Do que é a simbologia de uma carta e do que é da metodologia de leitura. Quando você coloca na mesa ela vai estar falando, interagindo com as outras cartas de determinado jeito. São coisas que são similares, uma é a raiz da outra, mas são coisas diferentes. Tá? Então, hoje é praticamente uma aula que eu vou fazer, né? Me colocando a humilde posição, né? Eu tenho aí no grupo hoje vários alunos meus aí, eu já vi aí, já reconheci, pessoas muito queridas aí hoje, né? Então, vou voltar a falar um pouquinho como se fosse uma aula minha normal, né, de formação, explicando um pouquinho disso, né, para que vocês possam entender essa diferença dessa metodologia tradicional da alemã, que é muito legal. Para mim, foi algo que realmente foi um divisor de águas, né? Eu trabalho com cartomancia de forma profissional há mais de 20 anos, mais ou menos 20 anos, e o Lenormand, ele de 2018 para cá, ele fez um boom na minha vida. Eu trabalhava muito mais com tarô do que Lenormand. Né? E a coisa inverteu de 2018 para cá. Hoje eu não consigo mais formar turma de tarô, só formo turma de Lenormand, mas não é porque eu não queira formar turma de tarô, é que a procura pelo Lenormand comigo é muito maior do que pelo tarô. Tá? Eu abro curso, não é Lenormand quando vai ter, Lenormand quando vai ter. Aí eu vou abrindo turma de Lenormand, né? A gente precisa seguir a demanda do público, tá? Então, o objetivo vai ser esse, passar um pouquinho dessa visão da escola europeia. Eu sei que eu acho que a maior parte das pessoas que estão aqui são da escola brasileira, né? Então, é para vocês mesmos entenderem um pouquinho do processo de como a escola europeia trabalha com essa questão, principalmente a europeia alemã, mas a alemã mais modernizada, com esses conceitos que a Odete tem trazido aí, né? Trazido para a gente, tá? Vamos lá. Quando nós falamos de símbolo, né? Nós falamos de símbolo. O símbolo ele sempre sugere, ele nunca define. Né? Símbolo é sempre algo aberto, né? É algo que nos traz uma ideia por analogia. Até pus uma definição aqui do dicionário só para nos ajudar a conversar um pouquinho sobre o símbolo, né? Ó, aquilo que, por definição, por princípio de analogia, forma ou de outra natureza substitui ou sugere algo. Então, é algo que, por analogia, por sugestão, ele vai te trazer uma lembrança de alguma coisa, de um fato. Então, um símbolo ele é um núcleo simbólico que, a partir dele, você pode trazer uma série de coisas, uma série de simbolismo, de significados, de palavras derivadas. Ele é como se fosse um núcleo, né? E, a partir desse núcleo, você deriva para uma série de coisas, uma série de situações diferentes. Eu até pus uma ideia aqui para a gente falar um pouquinho, né? Por exemplo, quando a gente fala em mortos, sem citar cartas por enquanto, né? Se a gente pode definir essa linha de palavras para cada um desses símbolos. Ó. Morte, ela pode lembrar frio, medo, dor, fim. E se a gente for puxar, pode ser 1000 palavras aí, que podem sair a partir da morte. O núcleo simbólico seria a morte, aí, que pode ser representada de 1000 formas também. Pode ser representada simbolicamente por um esqueleto, por uma foice, né? Por uma série de coisas, por um caixão. Tá? Por um cadáver, né? Por um cemitério. São todos símbolos que podem evocar essa ideia de morte, que pode evocar as palavras de frio, medo, dor, fim, e assim vai. Quando nós falamos em espada, a espada ela pode ter duplo sentido. Isso o Ney falava para a gente, né, nas cartas do tarô. Né? A espada ela pode tanto servir para guerra, como ela pode servir para consagração. Então, a gente fala aqui, que eu coloquei algumas palavras, por exemplo, a espada pode sugerir guerra, pode sugerir a lei que consagra, que tem algo consagrado pela lei, pode sugerir poder, força, né? Você com espada, você tem domínio sobre uma pessoa que não tem uma espada. Pode sugerir conflito, como 2 espadas do tarô, né? Tá? Então, são algumas palavras que são pertinentes aí a esse símbolo da espada. Se a gente for abrir esse núcleo simbólico de espada, pode-se falar de 1000, colocar mais 1000 palavras em cima. Isso é simbolismo, né? Quando nós falamos de coroa, por exemplo, uma coroa pode sugerir nobreza, poder, pode sugerir uma nação,
né? O reino inglês, né? Como eles gostam de falar, né? Sobre o comando, né? Tá? Então, é outro símbolo também que pode falar de muitas coisas. A nudez também, né? Como a carta da estrela, por exemplo, no tarô, fazendo uma comparativo, né? Tem a sinceridade. Quando você está sem roupas, tem esse simbolismo de você estar sendo honesto, sincero. Você despia os seus preconceitos, despia as suas ideias, né? A atração, né? O corpo nu pode causar atração. Aí a Andréa com a carta da estrela, é isso mesmo, né? Pode levar ao sexo, pode trazer leveza, a nudez pode falar de você se despir de preconceitos, de ideias preconcebidas, de pesos, de forma simbólica. Então, gente, isso é um núcleo simbólico, tá? Isso é o que nós trabalhamos como simbolismo, como uma questão de você estar com simbolismo de alguma coisa. Isso é o que é quando nós vamos estudar uma carta do Lenormand, a gente pega uma carta aqui, por exemplo, a chave, né? Ela vai ser um núcleo simbólico. Daqui dessa chave, eu posso trazer 1000 palavras que possam estar relacionadas a ela. Eu lembro que eu tive uma aluna uma vez, né, que ela queria que eu desse uma série de palavras-chave para ela. E eu falava para ela, o importante não é as palavras-chave, o importante é você entender o núcleo simbólico. A partir que você entende o núcleo simbólico, você cria palavras-chave. Eu não preciso te dar palavras-chave. Eu não preciso te dar uma lista de 100 palavras. Isso não vai fazer diferença na tua leitura. O que vai fazer diferença na tua leitura é você entender o contexto das cartas. Então, se a gente tem a chave aqui, vai estudar a carta da chave, nós vamos entender o simbolismo dela. Primeiro ponto que eu faço quando a gente vai fazer um curso de Lenormand, né? Como ela era vista lá na época que o Lenormand foi criado, uma chave representava o quê? Ela estava relacionada ao quê? Como que ela era vista, né? É isso mesmo, né? Também não gosto muito de palavra-chave, não. Então, a gente vai entender lá na história do Lenormand qual que era o peso que esses símbolos tinham para a tradição alemã naquela época. Nós vamos remeter também os naipes aqui em cima, porque os naipes têm relação com a sociedade alemã da época, que vai trazer certo simbolismo que vai ajudar na interpretação. Isso é você estudar o simbolismo do baralho. Tá? Isso nós não estamos falando de metodologia em nada ainda. Nós estamos falando de símbolos. Tá? Então, aqui com a chave eu posso tirar, por exemplo, né? Abrir caminhos, fechar caminhos, trazer soluções, né? São alguns exemplos. Firmar contratos, coisas assim, tá? Então, é isso nós estamos falando de simbolismo. Sempre a primeira parte do meu curso é essa, a gente entender o simbolismo de cada carta. É o primeiro passo para você começar a trabalhar com o Lenormand, né? Depois nós vamos para a parte metodológica. Pus também aqui uma definição, né, de dicionário, para a gente começar a conversar sobre isso. É o ramo da lógica que se ocupa dos métodos de diferentes ciências. Tá? Quando a gente fala em ciências, a gente pode falar dessa questão da cartomancia como um saber organizado, né? Eu tinha um conhecido que ele era psicólogo, que ele falava que ele era muito amigo meu, e ele via a forma como eu elaborava minhas aulas de tarô, de Lenormand, e ele falava assim, se a gente for pôr no critério da ciência, no sentido metodológico, a cartomancia se encaixa. Ela só não se encaixa no sentido experimental. No sentido metodológico, ela se encaixa. Ele falava isso para mim, né? E, inclusive, o mestrado dele era sobre ciência, né? Ó, o pessoal está falando dos naipes, né? Os naipes são riquíssimos, a gente entender os naipes, né? Eles têm uma relação com as classes sociais da Alemanha da época. E isso, muitas vezes, no contexto do jogo, faz muito peso. Tá, gente? Vamos... Ó, quando eu dou aula, quem é meu aluno sabe, eu gosto de interagir para a gente trocar informação. Tá? Então, podem mandar pergunta, eu vou, dentro do possível, ver se passar uma pergunta, Andréia, pode me interromper e falar, tá? Não tem problema, eu gosto dessa troca, eu gosto de bater papo, gente. Ficar falando sozinho aqui eu acho um saco, tá? Eu gosto de bater papo. Então, gente, quando a gente fala justamente de metodologia, nós vamos entender como que esses símbolos vão estar trabalhando em conjunto. Tá? Na escola europeia, nós temos regras para isso. Não é uma coisa de você ficar falando em combinações, combinação disso, combinação com aquilo. Não, isso é visto também na escola europeia,
mas as combinações elas vão ter regras para acontecerem, que é a dita metodologia, tá? Então, eu perguntaram se eu tenho um curso sobre naipes. Na minha formação básica, a gente fala dos naipes no primeiro mês. A gente já dá toda essa informação de naipe para complementar, tá bom? Ó, então, aqui dentro da metodologia na escola europeia, eu separei algumas leis para a gente falar aqui, tá? Para a gente estar falando, que são as leis mais básicas, né? Ó, a Tânia deu a sugestão de fazer uma palestra sobre os naipes, né? Para o ano que vem na mesa redonda, com o maior prazer, tá? A Andréia já anota aí e me lembra. Daí eu já monto direitinho, tá? Já fica para o ano que vem aí sobre naipes. Aí eu fico uma hora aqui falando de naipes, né? Então, gente, eu separei essas leis, que são as leis mais eu procurei fazer um troço bem dinâmico, por isso que eu falei, podem trazer pergunta, vamos conversar, tá? Porque, assim, a ideia é a gente fazer bem dinâmico, tá? Então, eu separei essas leis, que são as leis mais, digamos assim, mais fáceis da gente olhar, né? E eu coloquei umas imagens de umas mesas reais aqui de clientes, né? Que são mesas reais que foram feitas em atendimento de verdade, não foi em montagem, foi feito realmente com clientes, para explicar essas leis dentro da mesa, tá? Como eu faço nas minhas aulas mesmo com os meus alunos, né? Então, nós vamos ver a lei do Philippe Lenormand, a lei do olhar e a lei da posição. Principalmente essas três nós vamos trabalhar hoje. Tá? Vamos falar um pouquinho. Depois eu vou dar, né, a gente vai falar de algumas cartas em especial, daí analisar um pouquinho essas mesas, como na visão europeia a gente vê, tá? Vou dar sequência aqui. Então, uma das leis principais do Philippe Lenormand é a questão da distância, tá? Eu pus essa mesa aqui, deixa eu ver se eu vou pegar uma canetinha aqui, porque eu adoro rabiscar, né? Ficar rabiscando aqui, mostrando o que eu quero falar. Tá? Então, nós vamos dar uma olhada nessa mesa. Por exemplo, na lei da distância, o que o Philippe Lenormand fala? Vamos supor que o consulente seria esse aqui, ó, o homem. Aqui o baralho da Dani, né? Que eu adoro, né? Adoro esse baralho. Então, as cartas que nós vamos chamar dentro da lei da distância do Philippe Lenormand seriam as cartas que tocam ele, essas aqui, tá? E uma segunda camada de cartas, que seria até aqui, ó, que seriam as cartas próximas a ele. Digamos assim, teriam as bem próximas e as próximas, as perto, digamos assim, tá? Então, rabiscando, essas aqui seriam as bem perto dele, e aqui são as consideradas ainda perto dele, tá? Essas cartas aqui seriam as longe. Aqui seria meia distância, tá? Você tendo esse contexto, você vai ter um sentido diferente para cada carta conforme a distância dela em relação ao consulente. Então, por exemplo, a carta do peixe, quando ela sai perto do consulente, né, vamos pegar aqui a carta do peixe, ela fala em prosperidade, em abundância, o dinheiro não falta na vida do consulente. Se ela sai longe do consulente, ela pode estar falando em frustração. Tá? Então, aqui a gente olhando a posição desse consulente em relação à distância, nós estaríamos dizendo que esse consulente pode estar frustrado em alguma área da vida dele. A gente teria que ver daí o contexto. Provavelmente essa frustração está se relatando sobre os problemas que ele está passando aqui em volta dele. Tá? Vamos dar uma apagar agora aqui, ó. Então, a carta dos peixes aqui, ela estaria falando em frustração. Tá? Esse consulente tem sobre ele aqui na cabeça dele o urso, né? Então ele pode estar preocupado em questões de finanças. O urso também fala em reservas financeiras. Como tem a mulher do lado aqui, ele pode estar preocupado com o domínio dessa mulher sobre ele também. Tá? Talvez seja uma esposa ciumenta. Tá? Isso é um exemplo. E isso pode gerar uma frustração nele. Tá? Um exemplo de interpretação. Eu não lembro exatamente dessa mesa. Tem vezes que eu vou usando esses exemplos e vou lembrando da consulta. Essa aqui eu não estou lembrando. Tá? Então, assim, ele pode estar frustrado com essa situação aqui na cabeça dele, tá? Com essa mulher, né? E isso pode ser um dos sentidos dessa carta aqui longe. Outra carta longe, por exemplo, ele está com
a cruz longe dele também, na linha de distância aqui, ó. Quando a cruz está longe, mostra que aquele sofrimento do momento do consulente é um sofrimento que vai se estender, ele vai ser longo. A cruz próxima, ela diz que esse sofrimento vai ser de curta duração. Longe vai ser de longa duração. Então, mostra que essa frustração que ele está sentindo, tá? Tem aliança em cima aqui do peixe. Então, provavelmente em relação à parceira, tá? É uma frustração que vai se estender, não vai ser algo que vai ser resolvido há pouco tempo. É isso que essa linha está mostrando. Tá? Usando a lei do Philippe Lenormand. Nós vamos voltar depois nessa mesa para olhar as outras leis nela também. Nós vamos fazer isso com 3, 4 mesas aí. Tá? Vamos ficar brincando das leis dentro de cada mesa. Tá? Deixa eu ver aqui o chat que eu não estou vendo. Tá? Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Eu leio para você, pode deixar. Tá. Então, o Philippe Lenormand perguntou ali da ligação do Philippe Lenormand com a Madame Lenormand. Essa é um pouco da história do Lenormand. Né? O Lenormand ele foi lançado, na realidade ele surgiu na Alemanha em 1798, e a Madame Lenormand nunca viu o Lenormand. Né? Ele foi lançado em 1845, se eu não me engano. A Madame Lenormand já tinha morrido há 2 anos. Só que foi usado o nome dela como marketing, porque ela era muito conhecida na Europa. Ela era muito bem vista como uma pessoa de extrema... era tipo a mãe de Iná foi no Brasil um tempo, né? Que era muito falada. A Madame Lenormand era muito falada. Ela tinha consulentes que eram da corte francesa. Então, eles usaram o nome dela como uma referência. Então, o que se desconfia é que esse Philippe Lenormand nem existisse. Ele se dizia sobrinho da Madame Lenormand e que ele se dizia iniciado por ela e que a partir disso ele estaria transmitindo o conhecimento de leitura dela. Hoje sabe-se que isso é mentira, que ele não existia, acha-se que não existiu Philippe Lenormand, sabe-se que ela não teve contato com esse baralho, que na realidade ela provavelmente lia com o tarot de Teila, né? Provavelmente, né? E todos os escritos que ela deixou não tem nenhuma relação com o Lenormand, esse baralho que nós utilizamos. Tá? Isso foi uma história de marketing, uma jogada de marketing da época. Tá? Douglas, Mas deixa eu te pode interromper, falar. perdão. Claro. Eu estava fazendo umas pesquisas, você sabe que eu leio mãos, então estava fazendo uma pesquisa, e Madame Lenormand também lia mãos. E ela jogava tarô e fazia leitura de mãos para Napoleão Bonaparte. E uma dessas vezes, nas minhas pesquisas eu descobri isso, não sabia até pouco tempo, ela previu o divórcio de Napoleão com a imperatriz da época. E ele não queria que ela soubesse, que a imperatriz soubesse antes que ele tomasse as decisões. Então, ele prendeu Madame Lenormand, ela ficou presa, até que isso tudo se concluísse, e depois ela foi solta. Com essa movimentação de prender e soltar, isso gerou para ela um marketing absurdo, porque Napoleão mandou prender a cartomante, quer dizer, ela era muito boa e ela sabia alguma coisa que ninguém sabia. E se não fosse essa prisão, talvez a gente não estivesse nem falando dela hoje. Exatamente. Porque isso tudo foi um grande golpe de marketing. Isso mesmo. E parece que daí ele proibiu durante 2 anos a cartomancia na França, não foi? Proibido. Ele mandou uma lei, foi bem isso aí que aconteceu, não foi? Proibido. Isso? Proibido, parece que foi 2 anos. Depois que ele fez o que ele queria, daí ele liberou de novo, não foi? Exato. Ficou Mesmo. proibido. Na Inglaterra também ficou proibido a leitura de mãos, inclusive. Assim, foi espalhou, foi um efeito devastador que acabou espalhando pela Europa. Isso, exatamente. E daí que ela ficou conhecida, né? E aí usam justamente essa história dela para divulgar o Lenormand mais para frente, tá? Mas vamos para outras leis aqui, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro, né? E tem mais coisas bacanas para a gente ver, tá? Essa lei do olhar é muito interessante. Dentro da tradição europeia, nós levamos em consideração o olhar dos personagens, tá? Então, para a tradição europeia, nós baseamos muito naquele da corujinha. Esse seria o olhar que a gente usa na tradição da Alemanha, né? Então, por exemplo, na tradição da Alemanha, do corujinha, do coruja azul, o homem sempre olha à direita e a mulher sempre olha à esquerda. Então, quando você está fazendo um jogo, por exemplo, para um homem, o futuro dele vai estar sempre à direita. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que o consulente seja esse homem aqui.
aqui seja o consulente. O futuro dele vai estar aqui. Todo lado direito aqui vai ser o futuro dele. Se eu estou lendo para a mulher, o olhar da mulher é sempre à esquerda. Ó, então, a mulher aqui, o futuro dela vai estar para cá. Eu inverto toda a mesa, toda a leitura. Tá? Isso no início dá um trabalho. No início dá um trabalho, você fica meio tonto. Com o tempo, você vai pegando a prática. Se a pessoa senta, você já sabe uma mulher, você já vira a mesa para cá e para lá. Tá? Então, vai trocar tudo. Então, tudo que vai estar para trás da mulher, aqui do olhar dela, vai ser o passado dela. E tudo que está para frente é o futuro. Tá? E isso nós vamos usar em todas as jogadas. É claro que você vai ter daí a questão do olhar, por exemplo, no cavaleiro, na cobra. Né? Cadê a cobra aqui? Deixa eu achar a cobra. Está aqui em cima. Então, a cobra, como na escola alemã, ela olha para cá, então ela vai dar o golpe aqui. E aqui é o que ela está escondendo. Entendeu? Então, você vai usar esse olhar também. Né? Esse cachorro está ao contrário da tradição, porque o cachorro, onde está o focinho do cachorro, é onde é o que ele está protegendo, é o que ele está dizendo que aquilo você pode confiar, aquilo é de confiança. E onde está a cauda do cachorro, é aquilo que ele está protegendo. Tá? Mas a gente usa sempre, eu uso por convenção, não pelo olhar. Então, eu sempre convenciono a direita do cachorro, é o que ele está protegendo, é o que ele está dando que é certo, e a esquerda é o que ele está protegendo. Tá? Então, essa é a lei do olhar. Então, conforme você vira, você vai sair a pessoa, você vai ver para onde ela está olhando. Esse olhar vai dar simbolismo, ele vai direcionar o simbolismo para a atuação na mesa. Tá? A Tânia está Perdão, a Tânia está perguntando se essa lei do olhar está associada ao tarô. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Que eu saiba é do Lenormand, tá? Pelo menos eu nunca ouvi nenhum tipo de relação nesse sentido, sabe? Pelo menos o que eu estudei com o Ney, né? Que é o meu professor de tarô, que eu mais sigo, né? E nunca ouvi ele falar nesse sentido. O tarô, você tem a relação do homem e da mulher do tarô sendo o mago e a sacerdotisa, isso sim. Onde sai o mago no jogo do tarô é a presença do consulente. É ali que está o consulente, se for um consulente homem. E se for uma consulente mulher, onde sai a sacerdotisa é a presença da mulher no jogo, da consulente no jogo. Tá? Mas isso é outra forma. Mas não questão do olhar, tá bom? Então, aqui a segunda regra é essa lei do olhar que nós utilizamos também. Tá? Você inverte totalmente. Totalmente. Tá? O lado conforme você estiver vendo. Vamos seguir para as próximas leis. Lei da posição. Lei da posição tem algumas variantes. Né? Por exemplo, o cachorro, eu já comentei ali. Ele é uma carta que entra na lei do olhar e da posição. É o que vem antes e o que vem depois. Né? Isso é uma das questões da lei da posição. Por exemplo, na escola europeia, se você tem antes de uma carta, você tem antes da carta do caixão, por exemplo, você tem a esquerda dela, né? Você tem uma carta ali, vamos supor, o dinheiro, né? A carta do peixe. O caixão depois dela está encerrando o dinheiro, está acabando com aquele dinheiro, tá? Aquele dinheiro está chegando ao fim. Se você tem o caixão antes do dinheiro, teve algum fim de alguma coisa que vai ter um recomeço financeiro, um renascimento financeiro. Eu achei interessante esse dado porque lembra muito a visão da escola brasileira, né? Como se ali você tivesse os dois sentidos numa mesma carta, né? De um lado, o caixão ele põe o fim naquilo e do outro lado ele recomeça, ele renasce, tá? Então esse é a do antes e o depois. Várias cartas vão ter essa simbologia, tá? A lei do antes e o depois. A lei da influência, o que está em cima pesa sobre o que está embaixo. Tá? A carta que está em cima, ela domina o que está embaixo, ela influencia o que está embaixo. É outra lei do Lenormand, sabe? Então, quando você tem uma carta em cima, ela está pesando, ela está dominando a que está embaixo. Então, você tem em cima de um homem, por exemplo, o caixão que a gente falou, está em cima de um homem, esse caixão esse homem pode estar em risco.
pode estar com um problema mais sério, alguma coisa pode estar acabando na vida dele, pode ser até ele mesmo. Tá? Tem que ver o contexto daí das outras cartas em volta. Se esse caixão está embaixo desse homem, esse homem está dominando o fim, ele está pondo fim em alguma coisa na vida dele. Tá? Essa é uma diferença muito grande que tem nas cartas aí, tá bom? Um em cima e embaixo. Tá? Qualquer dúvida pode mandar aí, tá, André? Outra, a lei da relevância é muito interessante, porque a gente usa muito isso no Lenormand, são aquelas cartas que têm poder sobre as outras. Então, você sai com o Sol, mas o Sol sai à direita da carta da foice. Então, a carta da foice corta esse Sol. Então, é o fim de uma alegria, é o fim de uma luz, é o fim de um brilho, é o fim de um período bom. Tá? A relevância está na foice aí. Né? Como a carta dos ratos também, o que está à direita da carta dos ratos é comido pelos ratos, é desgastado pelos ratos. Então, é um casamento, por exemplo, uma aliança com o rato, a aliança estando à direita do rato, o rato está acabando com esse casamento, ele está sendo corroído, está se desgastando e tende a chegar ao fim. Essa é a lei da relevância. Tá? Eu estou citando algumas cartas, isso aí a gente vai ter mais coisas aí, tá? Isso, na verdade, são várias cartas que têm essas leis aí. Lei da repetição. Tem duas cartas no Lenormand, essas são duas cartas mesmo, que elas fazem você fazer aquilo com frequência. É como se dissesse assim, você está repetindo um padrão. É o chicote e a aliança. Quando eles estão à direita de alguma coisa, de uma situação, é como se o jogo dissesse assim, ó, assim, você está repetindo essa situação de novo, você está voltando a fazer isso de novo, você está tendo um padrão repetitivo. Tá? É a lei da repetição. São essas duas cartas quando estão à direita de alguma carta. Claro, de uma situação. Tem que ver o contexto todo do jogo, mas de uma situação. Nós vamos depois por umas mesas aí para a gente brincar, para a gente fuçar isso, né? Eu pensei um pouco na Lua também, nessa lei da repetição. Tradicionalmente não se fala da Lua, Não. sabe, André? Não. A repetição é a aliança e o chicote. Uhum. Tá? Não se fala da Lua. Não, nessa lei não. Tá? Okay. Tradicionalmente, né? Uhum. Tá. A lei da ponte. A lei da ponte é aquelas cartas que levam de um estado a outro. Como o cavaleiro, que ele pega uma coisa e leva para outro lugar. O que está atrás do cavaleiro, ele está trazendo como mensagem, como movimentação, e ele está deixando no que ele tem na frente dele. Outra carta que é muito interessante da ponte é os caminhos. O que está antes dos caminhos é o que está sendo decidido e analisado. E o que está depois dos caminhos é o que é a solução que você teve. É para onde vai a tua decisão. A tua decisão vai causar o quê? Vai para onde, né? Então, essa é a lei da ponte. São essas cartas que fazem ligações. Tanto que numa linha de cartas, se você tem o caminho como última carta, mostra que aquela situação não está decidida. Ela ainda está em debate, ainda está se discutindo aquilo ali e ainda não tem uma decisão. Porque todo mundo acha que o jogo tem que dizer sim ou não, né? Mas tem vezes que as coisas não estão decididas ainda, as coisas ainda precisam de mais tempo, precisam acontecer para que as coisas venham à tona, né? Então, a lei da ponte, quando você tem no final de uma linha de cartas, os caminhos, ela fala assim, olha, essa situação não está decidida ainda, vai depender de certas coisas para que isso se decida. E agora vamos brincar, né? Vamos olhar na mesa mesmo, tá? Essa consulta aqui, deixa eu ver se é que eu tô... Ah, essa eu lembro. Essa eu lembro quem é a cliente, tá? Olá, pessoal, vamos lá, então. A cliente era essa moça aqui. Ela está nessa posição. Tá? Ela tem aqui, então nós vamos olhar aqui, o futuro dela vai estar para cá. Ó. Aqui vai estar o futuro dela, aqui vai estar o passado. Tá? Ela tinha separado do namorado, que está aqui. Ó. Ele tinha pedido um tempo para ela. Tá? Olha como ela vinha no passado de uma relação boa com ele, ó, na linha de passado aqui dela, bem na linha dela mesmo. Companheirismo, ó, tinha alguns problemas, ó, né? Mas ó, uma relação fiel, onde ela era feliz. Ó.
A linha de passado. E na linha de futuro, ó, aqui, ele volta para ela aqui, ó. Chicote, montanha. Não. Tá? Não voltou mesmo. Não voltou mesmo. Tá? Então, aqui realmente já mostrava, só esse olhar aqui dessa posição a gente já vê. Tem um detalhe interessante aqui, que nós temos aqui a linha, uma das regras aqui, uma das cartas que a gente usa muito nos códigos é a árvore. A árvore, ela tá, o que está embaixo da árvore está enraizado. É uma coisa bem, assim, óbvia, né? O que está embaixo da árvore? As raízes dela. Então, a carta que está embaixo da árvore está enraizada na vida da pessoa. Então, veja como o que está embaixo dela aqui são os pássaros. Na escola europeia, os pássaros dão discussões, dão brigas, dão bate-bocas. Então, já existia um problema meio enraizado nessa relação. Tá? Já tinham certas discussões meio enraizadas aqui, ó, nessa relação. Tá? Aqui é um exemplo da gente usar um pouquinho essas regras aí, né? Aqui nós vamos ver uma outra situação dela. Você veja na casa dela aqui, ó. Aqui. Ó, o que vem antes do caixão chega ao fim, ó. Nós estamos falando da lei, né, para a esquerda. Então você veja o que chegou ao fim aqui, ó. Ó. O coração, uma paixão chegou ao fim, né? E depois vai ter um recomeço, ó. Essa casa, ela teve que sair do apartamento que ela dividia com ele porque ela não tinha condições de manter sem ele. Olha aqui, um recomeço, um renascimento de uma casa, e ela realmente saiu de casa e abriu um novo negócio com uma amiga. Ó, olha aqui a parceria do novo negócio aqui dela. Que não deu certo também, só para vocês saberem, já o rato aqui na sequência, na linha de futuro. Tá? A amiga acabou largando tudo nas costas dela, né? Ela ficou sobrecarregada e acabou desmanchando a parceria e fechou o negócio que não deu certo. Né? E aqui já mostrava essa situação do fim de um amor, ó, que estava sendo trazido para ela esse fim desse amor, ela tendo uma mudança de casa, abrindo um negócio aqui numa parceria, o negócio por um tempo até andou e depois esse negócio não deu certo, sabe? Realmente não deu certo, que foi o final aqui na linha dos ratos. Tá, vamos ver aqui os caminhos que a gente falou, né? Ó, os caminhos aqui estão em cima dela, ó. Aqui, ó. Como o futuro dela está à esquerda, né? Então, ó, aqui seria o resultado. Ó, vida nova, sozinha, ó. Estão me acompanhando, né, gente? Que coisa dá um grito, tá? Ó. Então, uma coisa que ela estava em dúvidas, uma mudança de vida que ela tinha dúvidas, caminhou, qual foi o resultado entregue por esses caminhos? Ó, uma vida nova sozinha, tá? Foi essa questão aí que o jogo mostrou aqui para ela, tá? Tranquilo? Então, isso são os códigos, é você entender como essas cartas conversam em grupos, né? Como elas trabalham em grupo, tá? Vamos ver outra mesa aqui, vamos procurar outra mesa, deixa eu apagar essas linhas aqui. Vamos ver que mesa que eu pus aqui. Vamos ver se eu lembro dessa mesa aqui, de quem que é. Cadê a consulente? Ó. O consulente está aqui, né? Ela olha para a esquerda, olha para lá, então ela está... Né? Ela não tem futuro. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Ela saiu na última linha, não tem futuro. Como é que eu leio isso? Né? Tem muita gente que me fala isso, não tem sentido a mesa real. A pessoa sai ali, aí não tem futuro. Não, o que acontece quando uma pessoa sai numa linha dessas, está mostrando que esse período da vida dessa pessoa vai ter poucas mudanças. Ela está mais gerenciando os problemas que ela já vem trazendo de um tempo do que mudanças muito radicais. Mas eu vou conseguir encontrar o futuro dela nos temas. Né? Então, eu vou, por exemplo, vamos pegar um tema aqui. A aliança, que está bem na linha dela aqui. Ó. Então, os relacionamentos dela, ó, eu vou encontrar o futuro desse relacionamento na linha de futuro aqui, ó, em frente aos temas. Olha como ela tem já aqui, ó, 2 cartas já paradas de relacionamento.
Então, aqui já mostra uma dificuldade da vida de relacionamentos dela ir para frente durante um período. Isso aqui, gente, tem técnica até para você contar quanto tempo é esse período parado. Tá? Você consegue saber direitinho o período, quanto tempo é, para você entender quanto tempo vai ser parado, esse período dessas duas cartas aqui paradas, de relacionamentos, e depois oportunidades para elas vão surgir. Ó. Depois se abre aqui, ó, coisas novas. Então, vai se abrir mais para frente a vida afetiva. Então, aqui eu consigo ver o futuro afetivo dela e como está nessa linha aqui, eu consigo ter ideia até de tempo, de quanto tempo isso aí vai acontecer. Tá? Quanto tempo esse é o processo dela. Tá bom? Aqui em cima eu vou ver o que ela pensa de relacionamentos, né? O que está na cabeça dela sobre as relações. Claro que eu posso abrir isso aqui para mais duas casas, né? Nossa, eu vou rabiscando, viu, gente? Se vocês não entenderem meus rabiscos, aí podem falar, tá? Tá certo? E aqui eu vou ver o passado dos relacionamentos dela. Tá? Estão acompanhando, gente? Dúvidas? Tá indo? Né? O que está enraizado, né? Vamos lá, vamos brincar de códigos aqui. O que está enraizado nela aqui, ó? Embaixo da árvore tem um homem aqui, ó. Tem um homem embaixo dela, está enraizado nela. Ela deve ter alguém que ela realmente gosta muito. E está na casa da cruz, quer dizer, deve fazer ela sofrer por esse relacionamento. Tá? Tá? Então, só para a gente ir entendendo esse processo aqui. Tá? Da técnica de leitura dos códigos com a mesa real. Tá? Inclusive, vai ser o workshop do mês que vem, hein, gente? Vamos estar fazendo tudo isso aqui o dia inteiro. Ficar de manhã, de noite, só mesa real e código. Mesa real e código. Vamos fazer isso aí o dia inteiro. Tá? Que é uma delícia. Isso aqui, se deixar, eu fico o dia inteiro mesmo brincando, sem nenhum problema. Adoro fazer isso aqui. Né? Adoro ficar olhando nesse sentido. Tá? Tranquilo essa mesa? Vamos outra? Como é que está o tempo, André? Nem sei quanto tempo a gente tem, como é que está. A gente tem mais 10 minutos. Tranquilo ainda? Nossa. E eu queria te interromper e falar sobre a importância da gente convencionar as nossas definições. Isso. Porque, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, não sei se está todo mundo me vendo, mas eu vou mudar, vou botar a câmera aqui também para mim. Rapidamente, já volto. Se eu estiver jogando com esse baralho, o Força e Requinte da Marcita, o cão está olhando para frente. Se eu estiver olhando para o baralho da Tânia, Orientes... Perdão, Tânia, me fugiu. Oriente, Força do Oriente, estou com Força e Requinte na cabeça. Se eu estou jogando com o baralho da Tânia, o cão está olhando para um outro lado. Se eu estou olhando Sol Nascente, perdão, Tânia, desculpa, Sol Nascente, baralho da Tânia. Se eu estou jogando com esse baralho aqui, que é o do Zé Fernando, lá do Sorte Lenormand, Santo Relicário, ele está olhando para frente. Se eu estou jogando com esse baralho, vejam só que o cão da Tânia e o cão do Lenormand de Marcel, cada um está olhando para um ponto. O que eu quero dizer com isso, gente? A gente precisa convencionar os nossos significados. A gente não pode contar com o desenho da lâmina para a gente fazer a interpretação do jogo. Está correto, Douglas? Por favor, Sim, exatamente. corrija. Exatamente. Não é olhar para a carta e falar, bom, o cachorro está olhando para cá, ou o cachorro está olhando para lá, a foice está olhando para cá, ou a foice está olhando para lá. É você ter isso já na sua cabeça, independente do que a lâmina está desenhando. A gente tem um mercado muito rico de Lenormand, graças a Deus, o mercado brasileiro é lindamente povoado de baralhos bonitos, e a gente não pode direcionar a nossa leitura cada vez que aparece um baralho novo. Isso tem que ficar dentro da cabeça da gente. Exatamente, perfeito. Mesmo porque, né, Andréia, o que faz a leitura acontecer somos nós, não é o baralho. Exato. Amo isso aqui,
mas é papel, né? Exato, Eu exato. não tenho aqui, né? Tudo bem, a gente sabe que a espiritualidade está em todas as coisas, mas assim, o que dá vida ao baralho, à leitura, somos nós, né? Exato. Então, Esse quando me... nós convencionamos dentro da gente, a coisa flui que é uma beleza, Isso. né? Desculpa te Entende? Eu interromper. não, mas imagina, fica, é que nem eu falei para você, eu gosto de bate-papo, não gosto de ficar falando sozinho, Vou tá? sair para você voltar à tua apresentação. Imagina, sabe? Tânia, que bom ver você aí, Tânia Blanco aí, saudades, né? Pessoal, meus alunos aí, saudades de vocês, tem que aparecer, né? Sabe? Marcita, saudade, minha amiga. Né? Então, assim, gente, realmente a gente tem que convencionar. Eu sempre aconselho os meus alunos, como a escola alemã é baseada na Coruja Azul, sempre aconselho a começar jogando com ele, porque daí você internaliza essas imagens. Depois que elas estão internalizadas, fica fácil você pegar outro baralho e fazer isso, sabe? A coisa flui muito, muito bem depois. Mas é importante realmente ficar internalizado, né? Eu tinha posto mais 2 mesas aqui, não está abrindo. Eu não sei o que aconteceu aqui, que não está indo. Engraçado. Ficou nessas duas aqui. Ó, aqui ele está encerrando. É engraçado. Eu tinha posto mais mesas. Mas vamos voltar naquela primeira e fazer essas analogias também. Vamos lá. Se deixar, eu fico brincando disso o dia inteiro, gente. Eu adoro isso aqui. Né? Quando você joga, é por isso que eu sempre falo muito da importância da técnica, né, gente? Quando você tem a técnica, realmente vai apurando a técnica com o tempo, isso facilita muito a tua leitura, sabe? Facilita muito a tua leitura. Senão você fica só na intuição, é que nem o Anselmo falou, né? Tem dias que a tua intuição não está boa, gente. E aí? Né? Então, assim, a técnica te dá suporte. Eu nunca esqueço uma vez, faz muitos anos isso. Eu estava com eu precisava trabalhar, eu tinha muitos atendimentos marcados, eu tinha uma tarde cheia de atendimentos e até a noite. Eu estava com uma dor de cabeça muito grande. E eu tomei um analgésico, sabe quando dá aquela diminuída na dor de cabeça, mas não passa? Daquela acalmada, né? A dor de cabeça baixa, mas está ali, né? Eu tomei o analgésico, deu aquela acalmada na dor de cabeça, mas eu fui ler, fui fazer meu trabalho. E eu li a tarde inteira sem problema, mas assim, foi totalmente técnica, gente. Porque eu não estava com condição de me conectar intuitivamente com nada. Eu não estava bem fisicamente. Mas eu tinha que trabalhar, eu tinha um monte de consultas marcadas, um monte de gente, eu fui ler e deu tudo certo. Todo mundo adorou as consultas. Tá? Mas porque a técnica, eu me baseei na técnica, eu me amarrei na técnica naquele momento que eu não estava bem fisicamente. Tá? Então, aqui nós vamos ver a lei do olhar, né? Ela vai estar com o futuro para cá, o passado para cá. Né? Plano mental em cima dela, né? Plano do que está acontecendo do presente dela embaixo. Né? Tá? Aí a Odete também estudou as diagonais, que é fantástico o trabalho da Odete de diagonais. É muito legal. Te dá uma enriquecida na leitura muito boa. Tá? Nós vamos pegar aí como a pessoa pretende olhar o futuro, o que trouxe ela para o presente, né? Aqui nós vamos ter os próximos 15 dias, mais ou menos, e aqui o que ela não quer mais da vida. Tá? Essas são as diagonais da Odete. Fantástico esse trabalho que a Odete, essa visão que a Odete trouxe para o Lenormand. Isso é da Odete mesmo, o trabalho dela. Tá? Então aqui a gente vai ter esse processo aqui dela. Aqui nós temos o plano mental dela, aqui, ó, a cegonha, né? O que vem à esquerda da cegonha é o que precisa, o que está passando, o que está sendo avaliado. Então, assim, tem um desgaste aqui que está sendo avaliado. E para onde vai a direita? Ó, vai ter uma mudança aqui positiva, que ela está avaliando alguma coisa aqui para mudar. Né? Se a gente olhar o jogo dela, coração embaixo, aliança em cima, pode ser um relacionamento aí, né? Que ela está querendo mudança, que é algo mais estável, né? Na escola europeia tem uma regrinha, né? De que o que está embaixo da casa
exatamente embaixo da casa ali, não tá bom. Quando a casa está embaixo de alguma coisa, não está bom. Então, a casa está bem embaixo da aliança. Então, assim, esse relacionamento tem algo que não está legal. Tá? Aqui teria que se fazer um estudo melhor nessa questão. Se a gente olhar as casas, que também o Odete trabalha, que é muito bom, a gente já vê aqui na casa 25 a cruz. Então, tem um sofrimento aqui nesse casamento, nesse relacionamento. Eu não lembro a consulta dessa consulente, infelizmente. Essa eu não lembro, né? Então, assim, mas a gente vê uma dor de um relacionamento onde ela quer uma mudança, né? Sabe? O bom disso aqui é que ela olha para o marido aqui, ou para o relacionamento dela, e ele olha para ela, né? Os dois estão se olhando. Ele olha para a direita e ela olha para a esquerda. Tá? Mas tem algo que precisa ser ajustado aí nesse relacionamento, tá bom? Algo que precisa ser visto aí que não está legal, tá? Que mais? O que está florescendo em cima dela aqui, ó? A árvore, o que está embaixo da árvore, ela está enraizado. Aqui não tem nada embaixo. E em cima da árvore é aquilo que está prosperando, está frutificando em cima da árvore. Onde tem os frutos da árvore? O que está frutificando em cima da árvore? Discussões. Né? No passado dela, frutificou em cima dessa árvore discussões. Ó. Se a gente olhar na sequência dessa árvore, tem o chicote, tem brigas aqui. Né? Tá? Tem outra coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Também pode ter uma questão de saúde. Essa árvore está muito perto dela aqui e tem um lírio à direita. Aquilo que está à direita da árvore pode estar falando de alguma questão de saúde dela. Né? E na casa 5 dela, que é a casa de saúde, ela tem os jardins. Então, ela pode ter pego alguma doença aqui, né? Uma doença venérea, alguma coisa assim do companheiro. Aqui, ó. Tá? A gente dá uma analisada também nesse lado aqui. Claro que a gente não pode dar diagnóstico com as cartas, mas é tentador. A gente fala para ela, olha, faz um exame ginecológico, vai ver se está tudo bem, né? Dá uma olhada. Não pode dar diagnóstico, né? Tem que se manter, né? Mas aqui é outra análise interessante da gente olhar essa questão aqui. Então tem algo nessa relação aqui que não está legal, que precisa de uma mudança, tem um desgaste por discussões aqui, tá? Essas discussões acaloradas, está com uma nuvem do lado dos pássaros aqui, está na área escura da nuvem, então mostra que isso é algo que vem do passado dela já vem de um tempo essas discussões com o navio perto aqui acabam afastando um do outro, tá? Então aqui a gente vê essa problemática aí, tá? Dúvida, gente? Como é que está o nosso tempo, André? 5 minutos. 5 minutos? Querem 5 perguntar minutos. alguma coisa, alguma dúvida, para que eu não fique, senão eu começo a ler outra mesa e já vou vou A embora. gente quer mais é que você leia um monte de mesa. A gente quer mais é que você fale infinitamente. Mas... Ó, vamos olhar um pouquinho essa aqui, então. Vamos pôr aqui, ó, a mulher aqui na casa 2, né? Ó, vamos rapidinho aqui. O que tem para o futuro dela? O sol. Ó, então, as coisas tendem a melhorar no futuro. Né? Aqui, o passado, o que ela está vivenciando aqui? Aqui que ela está vivenciando. Tem uma mudança aqui, ó, sendo vivenciada. Ela pode estar com uma mudança de trabalho aqui, ó. Embaixo que tem a âncora. Pode ser uma mudança profissional que ela está vivenciando. Essa foice nessa posição, a lei também da relevância, ela está trazendo uma mudança rápida para ela. Então, ela deve estar rapidamente tendo uma mudança aqui para melhor do trabalho. O trabalho, se a gente olhar aqui na âncora, está com a parte escura para ele também, a lei do que vem antes e depois. Então, ela está com problemas no trabalho ali. E ela está mudando isso para ter mais tranquilidade aqui, ó. Ela está passando nesse momento por uma mudança profissional. Tá? O trevo do lado da cobra, o trevo, né, como era um antídoto para a cobra, se dizia que onde tem trevo não tem cobra, né? Então o trevo ele anula a cobra, como se essa cobra não tivesse efeito. Está sendo negada, ela conseguindo sair de um perigo, no trabalho ela faz uma mudança para um período melhor de vida para ela aqui.
Tá? Que a gente vê. O que mais que a gente pega de código aqui? O que está em cima da árvore é o que floresce. Ela tem, tem os livros, né? Então, esses livros podem estar falando justamente de estudos. Ela pode estar fazendo estudos, cursos, coisas do gênero assim, se aprofundando em alguma coisa, né? Ela pode estar fazendo algo nesse sentido. Mas, olhando do ponto de vista do homem, esse livro embaixo dele pode ser um segredo que seja revelado por essa foice. Tá? E por aí vai. Tranquilo, gente? Tá? Se deixar, eu fico a noite inteira fazendo isso, que é maravilhoso. O pessoal está dizendo que você é incrível, estão pedindo o seu Instagram. Por favor, gente, sigam os palestrantes do evento. A gente trabalha com engajamento. Quanto mais exposição a gente tiver, melhor para a gente e para vocês, melhor para todo mundo, que a categoria fica mais forte. O povo dizendo que ficaria te ouvindo a noite inteira, que você é o máximo, todo mundo curtindo. O meu Instagram é Douglas Domit, né? @Douglas Domit, né? Tem no YouTube também, Douglas Domit. Eu estou sempre no canal da Tânia também, né? O Douglas é colunista semanal, não é, Douglas? Do canal da Tânia. O Douglas está sempre no canal da Tânia Durão, a Escrita Cigana. Douglas está sempre lá. Tânia mora no meu coração, né? Uma pessoa maravilhosa. Falando que eu tenho que dar um pulo no Rio para ver ela. Estava até ontem falando para ela que a gente quer dar um pulinho lá no Rio para ver ela, né? Sabe? Então, mas estou lá, me sigam lá, gente. Espero que eu tenha trazido um pouquinho de conhecimento aí, né? Mostrado um pouquinho como funcionam essas questões da questão simbólica, questão metodológica e como é mais ou menos uma leitura da mesa real da escola europeia, que tem uma diferença bem grande da escola brasileira, né? O pessoal fala, é a mesma coisa. Não, é bem diferente, sabe? Na prática, na hora da leitura, é bem diferente. É um processo bem diferente. Não estou aqui julgando, por favor, não me entendam mal de melhor ou pior, não é isso, sabe? Não é isso. São escolas diferentes, é normal. São escolas. É um inglês com sotaque americano e é um inglês com sotaque britânico. Exatamente. É uma mesma vertente simbólica, mas com pequenas variáveis. Acontece, exatamente. É isso mesmo. E na prática funciona, na hora que você abre a mesa, vai dar uma diferença bem grande de enfoque mesmo. Vai dar uma diferença bem grande. O pessoal perguntou o nome dos baralhos que você usou nas fotos. Eu usei esse que é o da Dani, né? O outro qual que tem aqui? Deixa eu ver aqui, até esqueci. Esse é da Dani Freitas, o Madalena. O Madalena. Deixa eu ver aqui qual que tem. Esse é o Old English, Lenormand, se não me engano, que é lindo, adoro esse baralho também. Deixa eu ver qual mais. Deixa eu baixar aqui que eu não lembro qual que tá mais. Esse é o Colibri Azul, do Sorte Lenormand, que eu acho lindo também. E esse como é que é o nome mesmo? Você falou agora há pouco mesmo, André? Nossa, de cabeça me fugiu. O Santo Relicário? Não, esse não é Santo Relicário, não. Puxa, esqueci o nome do... Nossa, está aqui guardado no meu armário. Mas acho que é Madalena. Não é Madalena. Não, Madalena é da Dani. Dani. Nossa, fugiu. Esse é do Sorte Lenormand. É do Sorte Lenormand. Yolanda Lenormand. Yolanda Lenormand, isso mesmo. É o Yolanda. Também muito bonito. Né? Bom, eu adoro baralho, né? Eu se deixar... Né? Assim, gente, e olha, eu moro nos Estados Unidos, vocês estão vendo que eu estou toda agasalhada aqui. E aqui eu sofro para achar baralho Lenormand. Agradeçam vocês terem o Sorte Lenormand e o site da Carla Souza também, falando lenormandês, que tem um monte de baralho bacana. O Zé Fernando faz cada trabalho sensacional. Então, privilegiem os autores nacionais. Privilegiem os baralhos da Tânia, o baralho da Marcita, o baralho da Dani Freitas, privilegiem os cartomantes nacionais, porque além de entenderem mais a nossa cultura, estão fazendo um trabalho incrível. Aqui fora é caído, gente. Para Lenormand é caído. Isso eu posso confirmar. Quando eu estive em Portugal, era um sofrimento para conseguir um baralho Lenormand. Um sofrimento, Douglas. Tarot tinha muito, mas Lenormand...
Não encontra. Não encontra. Sim, privilegiam os autores nacionais. Eliane Artman, que faz baralho de entidade, assim, tem um monte de baralho de entidade novo aparecendo, a gente deve falar sobre isso em algum momento, mas privilegiam os autores brasileiros, porque são baralhos que não devem qualidade para nenhum outro. Falo para vocês assim. Excelente mesmo. Com lugar de fala, com categoria, sei o que eu estou falando. Eu vou fechar a apresentação aqui para te falar melhor, né? Isso. Pronto. A gente consegue falar melhor. Então, mas, deixa eu botar um pin aqui para mim. Douglas, te agradeço imensamente pela sua participação. Foi incrível, foi muito legal. Vou pedir, peraí, eu fiquei sabendo que você vai sortear alguma coisa, é isso mesmo? Pois é, eu sou a pidona, né, gente? Eu vamos sim, com certeza, com certeza. Então, Douglas vai sortear uma constelação familiar online. Gente, constelação familiar com o Douglas é tudo de bom na vida. Só isso que eu tenho para dizer. Então, um número de 1 a 100, Douglas, por favor. Você também está concorrendo, Tânia. Estamos todos na lista. 64. Vivi, quem é 64? Peraí. 64 é Karen Rocha. Karen Rocha, feliz da vida, ganhou esse sorteio lindo. Depois a gente coloca todo mundo em contato. Perfeito. Deixa eu te agradecer mais uma vez por você ter participado. Foi um prazer, a Karen já está aí. Karen, então você já está vendo, ótimo. Entre em contato com o Douglas. Entre nas redes sociais, sigam todo mundo se seguindo. Então, prazer, tá. Um grande beijo para a Tânia, que eu sou fã dela, da pessoa que ela é, do trabalho dela, né, da Marcita também, adoro a Marcita. Bom ver a Débora aí, saudades, Débora. Né? Precisamos um dia fazer uma ligação só para bater papo, pôr a fofoca em dia, né, Débora? Não, assim, fã da Tânia Durão, quem não é fã da Tânia Durão está vivendo errado, está vivendo a vida muito errado. Tem algo que não está certo, né? Pois é, quem não ama a Tânia Durão está vivendo a vida muito errado. Então, Tânia, foi muito bom te ver aí também, Tânia, saudades, né? A Luciana Lopes aí, firme, né? Estudando sempre bastante. Prazer ver todos aí, tá? Muito obrigado. Pessoal, eu te agradeço, Douglas. A gente encerra a nossa noite hoje. Vou terminar